Como é que é, pessoal? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje temos aqui a previsão da segunda jornada da fase de grupos do Europeu 2020. Pois é, se tu viste os jogos ou se não viste, whatever, não sei, mas se tu estiveste atento, sabes que efetivamente houve aqui algumas surpresas, algumas coisas que pudemos analisar. Eu, pelo menos, tentei ver aqui a maior parte dos jogos, tentei analisar, de certa forma, como é que as equipas estavam a corresponder dentro dos seus jogos, ofensivamente, defensivamente, a intensidade, que é um dos padrões mais importantes também para analisar uma das equipas, e por isso mesmo eu tentei estar minimamente atento para perceber mais ou menos os esquemas táticos que as equipas tinham preparados. Por isso mesmo, vou aqui analisar a segunda jornada, a segunda ronda, tentar prever aqui uma segunda jornada da fase de grupos, tentar prever aqui os resultados, o que é que estou à espera, qual vai ser o meu cenário para esses jogos, o que é que eu vou querer trabalhar para esses jogos. E depois também, no final, vou tentar fazer aí uma brincadeirazinha com a malta. Eu sei que a malta curte, portanto vou tentar fazer uma brincadeirazinha, uma múltiplazinha recreativa. Malta, quero frisar aqui bastante ciente que é uma múltipla recreativa. Não é uma coisa que eu costumo fazer naturalmente. E é mais para também dar aqui alguma dinâmica, dar-vos aqui uma coisa que vocês gostam normalmente. E portanto também um bocadinho por aí. Vou fazer aqui uma múltipla. Vou olhar para os jogos praticamente todos e tentar colocar aí uma múltipla. Se não couber todos, cabe parte deles e será essa a ideia. Tá bom, malta? Então, let's go, vamos aí para o vídeo. Bom, malta, já aqui estamos para a análise da segunda jornada da fase de grupos deste Europeu 2020. Vou começar aqui pelo grupo A. É assim, é verdade que temos aqui um jogo da Finlândia com a Rússia aos 85 minutos. Já está 1-0 para a Rússia. Enfim, foi o único jogo que eu acabei por não ver, infelizmente. Eu gostava de ter visto este jogo, mas cheguei tarde e, portanto, já não vou trabalhar este jogo. Portanto, não vou falar muito acerca deste jogo. Vou falar de todos os outros, que é efetivamente aquilo que não aconteceu. Se calhar vocês vão estar a ver o vídeo, já vai estar aqui a decorrer, possivelmente, este jogo da Turquia com o país de Gales. Mas, enfim, não posso fazer muito mais. Bom, posto isto, então, vamos começar aqui pelo grupo A, pelo jogo da Turquia com o país de Gales. Enfim, é assim, a Turquia temos aqui uma equipa que mostrou um jogo muito defensivo contra a Itália, apresentou-se muito fechada cá atrás, tentou segurar bastante esta Itália com a sua postura defensiva e, portanto, a Itália acabou por dominar o jogo, controlar o jogo, levar a bola para a frente. É um estilo de jogo que a Itália não costuma praticar, naturalmente, e, portanto, acabou por assumir o controle do jogo e dominar o jogo. Depois o que é que nós tivemos? Tivemos uma Turquia que não tentou aproveitar contra-ataques, não tentou se lançar para a frente. Aliás, podemos ver aqui inclusivamente, não sei se consigo mostrar, eu não sei se está a aparecer, confesso-vos, não sei se está a aparecer, mas eu estou aqui a ver, a Turquia inclusivamente sofre o primeiro golo aos 53 minutos e mesmo assim não se lançou, não tentou aproveitar essa exposição da Itália. E, portanto, creio que, para mim, pelo menos, não perde aqui bastante valor trabalhar a favor desta Turquia. Enfim, de qualquer das formas, o país de Gales, uma equipa que mostrou algum poder ofensivo, enfim, contra-ataques bastante rápidos, uma transição muito rápida contra a Suíça. E, portanto, aqui, na minha opinião, vou trabalhar a favor deste país de Gales. Esta odd de 2,90 para o país de Gales não se demonstra de qualquer forma justa e, portanto, vou trabalhar aqui possivelmente lei Turquia, será a minha ideia para este jogo. Portanto, eu vou já aproveitar e colocar aqui, será um jogo para vamos criar aqui vocês estão a ver aí, creio eu. Espero que isto esteja a funcionar bem. Tentei organizar aqui os ecrãs para que isto esteja tudo sincronizado, mas vou trabalhar aqui no jogo da Turquia versus Wales. Vamos trabalhar aqui no sentido do lei Turquia,
será um cenário que eu quero trabalhar neste jogo. Uma odd 2,70 parece-me a mim muito apelativa. E ainda assim, se olharmos aqui para as standings, né? Temos que são as duas equipas mais abaixo, o País de Gales com os mesmos pontos da Suíça, mas a Suíça acaba por ter um jogo muito mais ofensivo, muito mais interessante. E creio que vencerá a Turquia na última jornada facilmente. E, portanto, parece-me a mim que temos aqui uma grande oportunidade para trabalhar também a favor da Suíça nesse último jogo. Olhando para aqui para a classificação, a Suíça deverá querer ganhar um pontinho ali à Itália, portanto, País de Gales e Turquia ficam obviamente necessitadas de levar a vitória, de tentar ir buscar a vitória. Portanto, o Lei-Turquia faz muito mais sentido, vai ter de se expor pela primeira vez, mostrou que defensivamente não é muito forte e tentou ainda assim segurar a defesa. Portanto, acho que o País de Gales vai conseguir marcar um golinho quase garantidamente, na minha opinião. Acho que o País de Gales tem muito mais poder ofensivo que esta Turquia. E portanto este Lei-Turquia faz imenso sentido. Agora estou a pensar no cenário de golos. Ora, se a Turquia se expuser e mesmo a perder vai se expor mais, um cenário de golos aqui não é impensável. Portanto eu vou criar aqui também um possível cenário para trabalhar um over golos. Eu diria talvez um 1,5 ou um 2,5, dependente também do resultado. Portanto, será este o cenário para o jogo da Turquia com o País de Gales. Depois, falemos aqui da Itália com a Suíça. Bom, o jogo da Itália com a Suíça é um jogo muito peculiar. Um jogo em que tivemos uma Itália que claramente venceu por 3-0 a Turquia facilmente, face à não disposição da Turquia. A Turquia decidiu não querer disputar o jogo, acabou por se fechar, sofreu o golo, continuou fechada, enfim, deu o jogo à Itália, pensando então que a Itália não tivesse tanta criatividade, e não tem. E não tem, posso-vos aqui dizer que a Itália não tem uma ideia de jogo assim bem vincada, notou-se bem muitas falhas na criação da jogada, na criação ofensiva da Itália. E portanto a mim não me faz querer parecer esta roda de 1,57 para a Itália vencer este jogo contra a Suíça. Genuinamente não me agradou. Não me agrada esta odd. A Itália não me agradou contra a Turquia, apesar da vitória por 3-0. Eu sei que é uma opinião um bocadinho incontestável, mas a verdade é esta. Não me agradou. Não vi aquela criatividade, não vi ideias para conseguir furar a Turquia. Obviamente, a Suíça, pela necessidade e por estar com um ponto apenas, tem aqui muito mais necessidade de se expor, vai se lançar para a frente e, portanto, vai abrir mais espaço a esta Turquia, a esta Itália. Mas o que é que eu vejo? Eu vejo um jogo com a Suíça a querer se expor na frente e uma Itália a querer praticar um bocadinho mais o seu jogo. Aquele jogo mais fechado, mais de contra-ataque, muito mais apelativa para esta Itália, este tipo de jogo. Finalmente a Itália vai ter um jogo assim e creio que será o único deste grupo. Por isso mesmo, parece-me a mim, eu não trabalhar este Lei Itália a 1,57 não me é nada desinteressante. E por isso mesmo é o cenário que eu mais antevejo neste jogo, é trabalhar aqui um possível lei à Itália. Não, eu vou colocar aqui a lei Itália para um cenário deste jogo. No entanto, eu vou colocar aqui como caso Suíça apresente jogo ofensivo e caso Itália não consiga aproveitar os contra-ataques. Será este o cenário. De qualquer das formas, eu vou colocar aqui também assim. Enfim, ainda assim, creio que a Suíça se vai expor, vai haver aqui oportunidades de tanto para a Itália como para a Suíça, portanto um jogo para alguns golos também não é totalmente descabido. Mas até que ponto é que... creio que será aqui um cenário bastante provável é ver aqui uma Itália a tentar conseguir aqui um pontinho. Garante praticamente a primeira posição do grupo. Isto porque visto que está com 3 pontos, faz os 4, a Suíça ficaria com 2. Obviamente depois a Itália joga com o País de Gales, a Suíça joga com a Turquia. Dificilmente a Itália não faria um ponto
contra o país de Gales. De qualquer das formas, mesmo perdendo o primeiro lugar ia para o segundo, garante assim a passagem direta. E por isso mesmo creio que a Itália aqui vai jogar para o pontinho, será o cenário mais indicado ainda assim. Portanto, este Lei Itália, eu vejo muito valor neste Lei Itália pela necessidade da Suíça e pelo que eu vi do tipo de jogo dos italianos, que não me interessou assim tanto. O over goals é só caso a Itália esteja a perder. Portanto, eu vou colocar aqui um cenário apenas para a Itália. Depois vamos passar aqui para a Finlândia com a Rússia, que vai terminar aqui 1-0. Por acaso, surpreendentemente, a Finlândia apresenta um jogo muito ofensivo, muito interessante, a expor-se bastante no ataque, fazer contra-ataques rápidos contra a Dinamarca. Eu, inclusivamente, falei sobre isso. E esta derrota aqui talvez mostre um bocadinho que a Finlândia estava a procurar levar aqui o empate. Os 4 pontos garantiam praticamente a passagem à próxima ronda, e para uma equipa como a Finlândia era muito necessário esses 4 pontos, até porque no último jogo joga com a Bélgica e dificilmente conseguirá fazer pontos nesse jogo. Enfim, pelo visto vai perder aqui o jogo e aqui complica bastante, e a Rússia acaba por ganhar aqui uma margem muito interessante para conseguir lutar pelo terceiro lugar deste grupo. Vamos ver. Pelos vistos o jogo vai ficar 1-0. Eu estou aqui a ver o jogo, está aqui ao meu lado. Já passa do tempo de desconto, portanto o jogo vai acabar entretanto. Falta de ser menos de 1 minuto para terminar o jogo. Enfim, vamos ver como é que a Finlândia vai encarar o jogo com a Bélgica. A Rússia ganhou aqui um fogo muito, muito importante. Não quer perder muito tempo com aquele jogo, portanto vamos passar já para o próximo. Dinamarca-Bélgica, modo 4,20 para a Dinamarca, modo 2 para a Bélgica. Modo muito interessante para esta vitória da Bélgica. Uma Dinamarca e uma Bélgica que apresentaram jogos muito idênticos na primeira parte. Duas equipas que acabaram por dominar os seus adversários. Tanto a Bélgica dominou a Rússia na primeira parte, como a Dinamarca dominou a Finlândia, não só na primeira parte, mas no jogo inteiro, apesar de ter perdido o jogo. Vejo aqui claramente uma Dinamarca frágil pela ausência de Christian Eriksen, mas com a necessidade de pontuar, com a necessidade de, se calhar, de fazer aqui um pontinho e de vencer depois no final, na última jornada, à Rússia. Por isso mesmo acredito que aqui estar no sentido dos golos poderá ser interessante. Vamos ver uma Dinamarca a expor-se um bocadinho mais contra uma Bélgica que é ofensivamente muito, muito, muito interessante. Não descarto aqui a possibilidade de vermos uma Bélgica a tentar lutar pelo empate, tentar fazer aqui um pontinho muito importante, e assim sendo acaba por ganhar aqui algum conforto neste grupo, não é? Fazendo 4 pontos em primeiro com 2 jogos. Ficava apenas necessitada de vencer a equipa mais fraca do grupo, que seria a Finlândia, ou mesmo um empate. Portanto, parece-me aqui que a Bélgica vai apresentar um sistema muito mais defensivo, por um lado, e dar o jogo à Dinamarca. Ambas mostraram algum domínio nos seus jogos. Por isso, diria que é um jogo aqui mais complicado, mas com esta odd de 2 para a Bélgica, e a Bélgica, obviamente, se vencendo este jogo, garante o primeiro lugar do grupo, não é totalmente descartável pensar nessa possibilidade. Ainda assim, a Dinamarca vai se expor bastante. Portanto, só por isso, para mim é um jogo para golos. Eu vou criar aqui cenário para golos. Não vejo outra possibilidade. Portanto, aqui Dinamarca versus Bélgica. Ups, escrevi mal. Eu vou tentar que este vídeo seja rapidíssimo. Portanto, eu vou trazer aqui um cenário para over golos. A exposição alta da Dinamarca e aproveitamento da Bélgica nos ataques. Aproveitamento ofensivo Bélgica. Ok? Será este o cenário, portanto, cenário para over golos. Depois, o que é que vamos ter aqui? Vamos ter aqui o jogo já para o grupo C, uma Ucrânia contra uma Macedónia. Duas equipas que curiosamente fizeram 0 pontos, perderam os seus jogos. Duas equipas muito ofensivas, muito rápidas. A Ucrânia acabou por perder
o jogo contra a Holanda, que fez uma recuperação espetacular, espetacular. Estava a perder por 2-0, empatou por 2-2 e depois acabou por sofrer o terceiro gol da Holanda no fim. Enfim, são duas equipas muito ofensivas estas, com 0 pontos, portanto vão obviamente se expor no sentido de marcar golos, e portanto impossível não trazer este jogo para um over golos, mas portanto Macedónia do Norte. É claramente impensável este não ser o cenário principal do jogo, tendo em conta que ambas as equipas precisam de vencer, ambas as equipas estão a jogar com a outra equipa que tem 0 pontos, portanto será sempre a equipa que está mais no seu patamar e portanto essencial vencer para garantir pelo menos o terceiro lugar do grupo. Aqui qualquer uma das duas que vença garante praticamente o terceiro lugar do grupo e portanto obviamente vai lutar pela qualificação, nem que seja nos 4 melhores primeiros lugares. Portanto, impensável não trabalhar aqui um cenário de over golos. Será essa a minha ideia? Um over 1,5, 2,5, 3,5, depende muito, obviamente, depois da leitura de jogo. Portanto, é o que eu digo aqui bastantes vezes, leitura de jogo essencial, malta. Ok? Relativamente à odd de match odds, vamos ter aqui uma Ucrânia com uma odd de 1,67, muito baixa esta odd, para uma odd de 5,50 da Macedónia do Norte. Creio que nenhuma das equipas joga em casa. Location é na Argentina. Não, isto é o árbitro. Bucareste. Portanto, nenhuma das equipas joga em casa, o jogo é na Roménia, Bucareste, e por isso mesmo não existe aqui aquele pendor do público. Esta odd de 1,67 pode-me parecer aqui relativamente baixa. Para o que eu vi do jogo da Macedónia do Norte, acho que a Macedónia do Norte tem muito qualidade ofensiva. Pena a sua defesa, e atenção, a defesa da Macedónia é muito fraca. A defesa da Ucrânia não é assim tão fraca, apesar de ter sofrido esses 3 golos contra a Holanda. Apesar de tudo, eu vejo aqui uma possibilidade de fazer uma correção desta odd do favorito. Será o cenário aqui. Odd Ucrânia tem de estar acima de 1,67. Ok? Para mim, vejo aqui um cenário para, eventualmente, durante o jogo, trabalhar esta correção da odd da Ucrânia. Também parece muito, muito interessante. Depois, Holanda com a Áustria. Duas equipas, novamente, que se mostraram bastante ofensivas nos seus jogos da primeira ronda. A Holanda que venceu 3-2, portanto a Áustria acabou por vencer também 3-1 na Macedónia do Norte. A Áustria que acabou, apesar desta vantagem por 2 golos, acabou por mostrar um jogo muito mais equilibrado. Inclusivamente na primeira parte teve um jogo muito igualado à Macedónia do Norte e portanto não existe aqui uma clara vantagem da Áustria. Portanto, obviamente, se a Áustria se expuser como se expôs contra a Macedónia, vai acabar por sofrer aqui muitos golos. Portanto, vemos aqui uma Áustria que vai defender o empate. Porquê? Tem 3 pontos, portanto, os 3 pontos mais difíceis já os conseguiu. Agora é tentar fazer um pontinho e garante automaticamente com 4 pontos. Eu já disse aqui várias vezes e volto a dizer, com 4 pontos, em princípio, qualquer seleção vai garantir a passagem aos oitavos de final. E, portanto, basta um pontinho para garantir. Obviamente, o empate com a Holanda pode garantir essa passagem direta. Inclusivamente, pode até colocar em causa o primeiro lugar da Holanda. Isto porque ficariam as duas com 4 pontos. Portanto, vejo aqui muito mais interesse do lado da Holanda. A Holanda vai assumir o controle do jogo, vai tentar propor o jogo. A Áustria vai defender o empate cada vez mais, vai ter contra-ataques muito rápidos, porque notou-se essa rapidez de ataque da Áustria. Vejo um possível cenário para golos. Mesmo caso a Holanda marque, a Áustria vai se expor para cima e tem um ataque rápido. Portanto, vejo aqui cenário para golos, mas para mim será principalmente um cenário para trabalhar em back Holanda. Ok, não vou escrever aqui back Holanda, vou cumprir o que eles dizem, que é os Países Baixos. Eles pediram para tratar a Holanda como Países Baixos. Países Baixos contra a Áustria. Vamos aqui abrir. Não, eu coloquei isto como modo errado, não é isto que eu quero. Vamos virar isto para toggle.
Ok, abrir, escrever aqui. Será um jogo para trabalhar back Países Baixos na primeira parte, ok? E será um cenário para over golos na segunda parte, na minha opinião. Aqui também eu vou colocar aqui, então, over golos, vou colocar aqui entre parênteses, segunda parte, ou caso Países Baixos esteja a vencer. Eu não sei se isto está a apanhar tudo, mas eu espero que sim. Mas se não tiver a apanhar também não há problema. Bom, será este o cenário para este jogo, tendo em conta todas as situações. Depois, Croácia-República Checa. Enfim, Inglaterra-Croácia foi um jogo que eu não vi. Foi o único jogo, até posso dizer que não vi nada. Houve aqui alguns que eu vi uma parte, houve aqui outros que eu vi outra, mas Inglaterra-Croácia, creio que só vi os últimos 5 minutos do tempo extra. Portanto, não consigo concluir grande coisa. Mas vi o jogo da República Checa. Vi uma República Checa a vencer a Escócia em que não dominou. Teve muita bola da Escócia. Acabou por ter muita sorte a Escócia não ter marcado aqui o gol. Portanto, a República Checa apresentou um jogo muito despreocupado, muito ofensivo, mas de qualquer das formas muito aberto. Sem grande intensidade defensiva. Vejo aqui facilmente esta Croácia a vencer este jogo à República Checa. Não vejo outra ideia, genuinamente. Esta odd 2,15 para a Croácia vencer, muito alta, e não posso pensar noutro cenário que não este. Por isso mesmo vou trabalhar aqui neste jogo da Croácia versus ok, não. Eu assento no República Checa. Vou trabalhar aqui um cenário de back Croácia. Ok? Trabalhar a favor da Croácia para a Croácia vencer o jogo. Não creio que a República Checa fará aqui grande coisa. Aliás, vai defender o resultado. Já tem 3 pontos garantidos, vai tentar aqui ganhar um pontinho, seja esse ponto contra a Croácia ou contra a Inglaterra, portanto vai tentar defender ao máximo e tentar garantir esse ponto para garantir a passagem, seja no terceiro ou eventualmente no primeiro ou no segundo lugar, mas será esta a ideia que eu acredito que a República Checa trará. Portanto, trabalhar em back Croácia, a República Checa não se vai expor de forma nenhuma, a não ser que a Croácia over golos, a não ser que a Croácia esteja eu vou colocar caso Croácia esteja a vencer, caso Croácia a vencer, ok? Será esta a ideia, mas não vejo outra ideia possível aqui neste jogo. Depois temos uma Inglaterra-Escócia. Um derby, é um clássico praticamente. Esta odd de 1,30 para a Inglaterra vencer muito baixa. Esta odd é muito baixa mesmo. Uma Inglaterra que acabou por ter os 3 pontos, joga com a equipa mais fraca, uma equipa que precisa, vai se expor, vai se mandar para a frente, vai criar algumas situações de perigo, mas a Inglaterra tem um ataque muito rápido também, uma frente de ataque muito rápido. Não vejo outro cenário possível a não ser trabalhar no sentido dos golos, e portanto será muito essa a ideia deste jogo. Vejo uma Inglaterra a acabar por aproveitar os passos que a Escócia vai dar, e por isso mesmo, e tendo em conta também que a frente de ataque que tem muito rápida, será a ideia, será essa. Pelo que eu vi, a Escócia não jogou mal, jogou bastante ofensiva, mostrou ideias inclusivamente, mas não parece suficiente para atravessar esta Inglaterra. Por isso, over golos será a ideia do jogo. Escócia bem exposta. É preciso uma Escócia bem exposta no jogo. Ok? Portanto, será apenas este o cenário. Depois passamos aqui para o penúltimo grupo, grupo E. Temos aqui Suécia, Eslováquia, Espanha e Polónia. Enfim, a Eslováquia que acabou por vencer
Há a Polónia, um bocadinho algum azar da Polónia, né? Que teve um expulso, jogou muito melhor, acabou por só conseguir marcar um golo. Depois de ter o expulso, estavam 1-1. A Eslováquia, obviamente, aproveitou. A Eslováquia não teve um tipo de jogo muito assim tão apelativo quanto isso, apesar da vitória. Estes 3 pontos garantem aqui uma boa margem. E a Eslováquia sabe bem que vai perder com a Espanha. Obviamente este jogo é importantíssimo, jogo com a Suécia, porque precisa aqui de um ponto. Precisa de levar o empate, custe o custar. Esta Eslováquia não se vai expor. Vamos ter aqui uma Suécia muito mais ofensiva. Aliás, a Suécia que no jogo contra a Espanha só defendeu. E mesmo assim levou o empate. Conseguiu o empate muito bom. Um empate muito importante para eles. Obviamente neste jogo vamos ver uma inversão. Vai ser uma Suécia muito com uma postura da Espanha a tentar atacar a Eslováquia. Vai mostrar muito mais ofensivamente. Vamos ver como é que a Suécia se vai defender. Como é que se vai mostrar no ataque. E obviamente como é que se vai defender dos contra-ataques da Eslováquia. Mas não me parece que a Eslováquia se vai expor bastante. Vejo aqui uma situação muito simples de uma Eslováquia a defender o jogo, a defender o empate. Por isso, esta odd de 1,83 para mim é suficientemente interessante. Portanto, vou trabalhar aqui num potencial de Suécia para Eslováquia. Num cenário para a Suécia vencer o jogo. Back Suécia. Será esta a minha ideia. Ora, obviamente, se a Suécia acabar por estar a ganhar, vai defender o jogo, vai defender o resultado e a Eslováquia vai se mandar para a frente. A Suécia não se mostrou uma equipa que acaba por aproveitar os contra-ataques e, portanto, parece-me que se a Suécia estiver a vencer, o jogo vai ficar assim com poucos golos. Portanto, será um jogo para back Suécia pela necessidade e pela qualidade das equipas. Espanha-Polónia, ambas as equipas, uma Espanha que dominou claramente o jogo contra a Eslováquia, contra a Suécia, mas apesar de tudo acabou por demonstrar muitas debilidades na fase criativa. Não apresentou muitas ideias, chegava à área, mastigava muito o jogo. Não gostei, sou-vos sincero, não gostei muito de ver esta Espanha. Por outro lado, gostei muito de ver esta Polónia. Ambas as equipas precisam de vencer o jogo, a Espanha com 1 ponto, a Polónia com 0. Aqui a Polónia, se não vencer este jogo ou se não sacar aqui nenhum ponto, fica automaticamente eliminada deste grupo. Portanto, obviamente a Polónia precisa logicamente de fazer aqui pelo menos 1 ponto. Portanto, eu vou trazer este jogo para um cenário de golos. Não será outra ideia possível. Duas equipas que precisam logicamente de marcar, mesmo que a Polónia marque, a Polónia vai se depois fechar, a Espanha vai se expor bastante. A Polónia que tem ataque muito interessante, com contra-ataques muito rápidos. Por outro lado, a Espanha, caso aumente a vantagem, a Polónia vai para cima. E a Espanha mostrou também muita qualidade ofensiva e, portanto, over goals aqui em qualquer dos cenários. Vejo aqui até um over goals mais arriscado até. Se for necessário, possível 2,5, um 3,5, um 4,5. Caso leve-nos a pensar esse tipo de cenários, aqui encaixa perfeitamente. Vamos passar então aqui ao grupo F, grupo de Portugal. Vamos ter uma Hungria-França no dia 19 às 2 e um Portugal-Alemanha no dia 19 às 5 da tarde. Bom, a Hungria perdeu o jogo de Portugal 3-0, jogou bem. Na primeira parte claramente foi dominada, mas na segunda parte apresentou ali alguns critérios ofensivos muito interessantes, aproveitar contra-ataques, uma postura muito mais em conta para o que pretendíamos. Obviamente aqui perdeu o primeiro jogo, portanto precisa logicamente fazer um ponto, pelo menos, contra esta França que é a equipa mais forte. O modo 1.33 completamente justo. França demonstrou um jogo contra a Alemanha muito, muito forte mesmo. Apesar de muita gente dizer que o jogo foi equilibrado, não foi. A França dominou. Porque o domínio da França não é visto com posse de bola. É visto com contra-ataques rápidos, com eficiência no ataque. É assim que se vê. E o jogo da França estava bastante coeso defensivamente e ofensivamente acabou por criar muito perigo. Logicamente, trabalhar aqui a favor da França seria interessante. O modo 1.33 é um modo baixa, mas eu não tenho outro cenário possível que não trazer aqui este jogo para um back França.
não vejo aqui outro possível cenário. A França dominou contra a Alemanha e também vai dominar contra a Hungria. Logicamente, tenho que trazer este cenário para a França. A Hungria precisa de pontuar, precisa de marcar, vai acabar por abrir espaço eventualmente, talvez na segunda parte, possivelmente, e, portanto, os golos vão surgir. Bem que França, para mim, tem algum valor aqui. Um possível over 2 golos na segunda parte também pode ter aqui algum interesse pela exposição da Hungria. Okay? Se a exposição da Hungria for relativamente alta, a França vai acabar por ter mais espaço também para marcar. Portanto, aqui um over 2 golos na segunda parte pode ser muito, muito, muito interessante. Último jogo, Portugal-Alemanha. Enfim, o vídeo está bastante longo, né? Mas não faz mal, pronto. Quem quiser ver, quem não quiser, não come, como diz, né? Como diz o outro. Aqui no jogo do Portugal com a Alemanha, uma Alemanha que não demonstrou um jogo assim tão mau quanto isso contra a França. Na altura que estava a perder, acabou por até tentar conquistar. Até conquistar, tentou conquistar esse empate e, portanto, obviamente, a Alemanha me parece aqui com um jogo bastante mais apelativo do que mostrou contra a França. Aqui precisa de ir buscar a vitória, precisa de pontuar, e, portanto, vamos ver uma Alemanha a propor jogo, uma Alemanha a tentar chegar à vitória e um Portugal a defender e a contra-atacar, que também é o tipo de jogo que Portugal quer. Portugal não conseguiu praticar esse jogo contra a Hungria, inclusivamente acabou por mostrar uma tática muito defensiva que até me estranhou um pouco, mas obviamente tentou dominar o jogo e marcar o golo rapidamente. Não o conseguiu, não mostrou um jogo muito assim tão interessante. Na primeira parte acabou por dominar muito perto do golo, mas não foi um ataque muito promissor. Na segunda parte o jogo muito mais aberto. É o que eu antevejo aqui. Vejo uma Alemanha a propor o jogo, a tentar chegar ao golo e Portugal a aproveitar muito os contra-ataques. Vejo aqui um cenário para possível over golos ou para um possível a lei Portugal. Este só 3,30 para Portugal está até bastante equilibrada para um ou 2,25 da Alemanha. Vejo um cenário para ambas as situações. Eu vou colocar aqui um jogo para a lei pior equipa em campo, de qualquer das formas. Apesar de dificilmente trabalhar aqui neste jogo em lei Alemanha, tendo em conta a necessidade da Alemanha, tendo em conta a boa qualidade que a Alemanha tem também, dificilmente vou trabalhar aqui em lei Alemanha, mas vejo aqui muito mais cenário para lei Portugal. Alemanha a propor jogo e sem espaço para os contras de Portugal. Ok? Depois também vejo aqui um cenário para over golos, logicamente, caso Portugal aproveite os contra-ataques. Okay? Será esta a minha ideia para os jogos do Euro. Está tudo aqui definido, malta. Está os jogos todinhos aqui definidos. Faltou só apenas o jogo da Rússia com a Finlândia, que terminou 1-0, como vocês veem aqui. Enfim, não consegui trabalhar este jogo. Paciência, segue Euro, segue viagem e este grupo está bastante interessante, né? Agora temos aqui 3 equipas com 3 pontos. Vamos ver como é que a Bélgica agora se safa com a Dinamarca. Vai ser um jogo também muito, muito, muito interessante. Esperemos aqui trabalhar num over goals. Cá está, disposição alta da Dinamarca e aproveitamento ofensivo da Bélgica. Bom, vou traçar aqui então uma múltiplazinha. Okay? Eu vou colocar aqui, para não divulgar casas de apostas, nem nada do género, ok? Vocês depois aproveitam se quiserem. Portanto, múltipla de jogos, vamos chamar assim. Portanto, a múltipla terá aqui, eu vou até colocar, eu já vos coloco aqui uma odd no final, ok? Não vou verificar, mas vou colocar aqui um over. Ok, vamos fazer assim. Eu vou fazer a múltipla e já cá venho mostrar-vos qual é que é a múltipla, tá bom? Bom, está feita aqui então a múltipla de jogos, malta. Acabei por juntar então os jogos todos desta segunda jornada.
exceto, obviamente, o jogo da Finlândia com a Rússia, que seria se calhar um jogo para trabalhar aqui algum lei Rússia ou um overgoals, portanto nenhuma das duas iria entrar, creio eu. Mas de qualquer das formas, esta é a minha ideia, trabalhar nesta múltipla coloquei País de Gales ou empate, modo 1.45, Suíça ou empate, modo 2.26, over 2 na Ucrânia com a Macedónia, modo 1.54, over 1.5 da Dinamarca com a Bélgica, modo 1.38, Países Baixos a vencer o modo 1.61, Suécia a vencer o modo 1.85, Croácia a vencer o modo 2.13, over 2 na Inglaterra com a Escócia 1.46, França a vencer o modo 1.31, Alemanha ou empate contra Portugal ao modo 1.37, modo total de 115.77 será esta uma múltipla, mas obviamente, malda, eu quero muito realçar isto, malda. Isto é uma múltipla recreativa, apenas pela diversão. Isto não é uma forma de trabalho, isto não é uma forma de ter lucro a longo prazo. Isto é apenas uma forma de brincar com a estatística, com a análise dos jogos, com aquilo que eu vi. É vamos chamar uma crença, que não é o que faz parte do lucro a longo prazo nas apostas, ok? Eu espero que tenham bem isso em mente, porque obviamente isto não é uma coisa lucrativa a longo prazo. Bom, está feito aqui então o vídeo desta previsão da segunda jornada dos jogos do Euro. Espero que tenham curtido. Mandei aqui esta predict de cada um dos jogos, estes palpites de cada um dos jogos, e mandei aqui uma múltipla final com uma odd muito jeitosa para quem gosta deste tipo de coisas. Logicamente, já disse aqui e volto a reafirmar que isto é uma forma recreativa, não é nada assim pensado. Agora, de qualquer das formas, aqueles cenários que eu tracei jogo a jogo serão sempre cenários que eu irei trabalhar em live, no trading, nestes jogos. Portanto, já sabes, ficaste aqui com a minha ideia para todos estes jogos. Ficaste aqui com uma aposta múltipla um bocadinho louca, com uma odd de 115. Se quiseres seguir, segue. Se quiseres adaptar, adapta. Mas, pelo menos, a meu ver, pelo que o vídeo de jogos tem muito valor aqui nestes mercados. Ok? Espero que tenhas curtido destas predictions. Este vídeo que ficou aqui um bocadinho grande, logicamente, mas espero que tenhas gostado. Um bem-aja. Até à próxima. Fica bem. Abração. Hasta.